E aí, gente, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar prosseguimento à nossa aula 4 da disciplina de Gestão da Qualidade de Laboratórios. Hoje, a nossa aula, vamos tratar da estrutura básica do Sistema de Gestão da Qualidade de Laboratório, com ênfase em procedimentos e controles. Bom, gente, como foi dito na aula anterior, para implantar um sistema de qualidade no laboratório, é necessário procedimentar, né, adequadamente todas as atividades do laboratório. Com base aonde, gente? Com base nas orientações do sistema de qualidade que foi adotado. Então, as empresas vão adotar um sistema de qualidade, sempre lembrando que esse sistema de qualidade tem que estar lastreado dentro do ISO IEC 17025, obedecer às boas práticas de laboratório e estar dentro daquilo que estabelece os órgãos governamentais. Então, o que é importante para você entender a dinâmica da nossa disciplina? A nossa disciplina ela vai trabalhar, gente, com normas, vai trabalhar com legislação específica, vai trabalhar com conformidades. É assim que você entende a disciplina de gestão da qualidade do laboratório. Por quê? Porque o laboratório que você trabalha, o que você vai trabalhar, só funciona porque ele definiu o seu processo de qualidade e ele se organizou conforme o ISO 17025, conforme as boas práticas de laboratório, lastreados nos procedimentos definidos em lei, pelos órgãos governamentais que estudamos semana passada, Ministério da Agricultura, Inmetro, né? São órgãos que vão fazer o procedimento de liberação, né? E tudo aquilo que conforme o laboratório, né, gente? Não importa se ele é de ensaio de calibração, mas depende muito a que se destina a esse laboratório. Bom, então, quando se pensa na estrutura, né, de uma gestão, se eu estou falando de procedimentos de controle, então tem que se construir um documento. Esse documento, né, nós vamos chamar de pirâmide de documentos. Essa pirâmide de documentos, gente, ela demonstra processo, né? Então, o primeiro aspecto é a parte dos registros dos procedimentos, do registro dos documentos, né? Ou seja, aqui no registro que vão se definir, né, as atividades, daquilo que vai lastrear os procedimentos do laboratório. Depois que é feito o registro, o segundo momento é definir e documentar os procedimentos, né, que vão gerar o cotidiano daquele laboratório de acordo com a especificidade dele. Né? Então, ou seja, o registro e os procedimentos vão gerar o manual de qualidade, manual da qualidade do laboratório. O laboratório ele vai funcionar em torno do que está definido nesse manual. Por isso que o manual define a responsabilidade, vai criar fluxograma organizacional, né? Ou seja, quem é o gerente, quem são os analistas, os auxiliares, os técnicos, vão referenciar os procedimentos e as inter-relações. Né? Quando se fala na construção de um documento, quando se fala numa estrutura, né, de gestão de um laboratório, você tem que obedecer esse fluxograma aqui, né? Então, ou seja, é preciso fazer a crítica dos documentos, definir como será o processo de amostragem, armazenamento e uso, definir como serão transportadas as amostras, como serão recebidas as amostras e a codificação, né? Como a armazenagem da amostra será controlada, né? Na verdade, como vai validar, que metodologia será validada, tudo isso de acordo com os documentos, de acordo com o tipo de laboratório, como será preparada a amostra,
como será realizado o ensaio, aí vem, né, a partir calcular as incertezas, algo que vocês vão aprender mais para frente, aí tem que elaborar o relatório, descartar os resíduos, isso daí é fundamental, tem que seguir, né, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos definido em lei, né, depois vai fazer o que vai nos interessar aqui, isso aqui é o ritmo geral do laboratório, né? O que nos interessa aqui, gente, o controle de documentos, controle de registro, aquisição, qualificação profissional, calibração dos equipamentos, que mais vai nos interessar aqui. Depois faz um processo de auditoria e uma ação corretiva. Isso aqui é o ciclo geral do laboratório. O que interessa para a nossa disciplina aqui? Controle de documentos, controle de registro, sistema de aquisição, qualificação profissional e calibração dos documentos. Tudo isso aqui vai gerar o manual de qualidade. Então, isso aqui é uma visão geral de um laboratório químico e é onde nós encaixamos aqui nos itens 12 aos itens 16 aqui. Então, vamos começar falando do controle de documentos. Se eu quero criar uma estrutura de gestão, então tem que estar bem claro como é que é o processo de controle dos documentos. Então, o controle do documento ele vai estabelecer os procedimentos, ok? Onde o gestor desse laboratório vai gerenciar, né, o sistema de qualidade, né, ou seja, ele vai, a partir dessa documentação, assegurar a conformidade na emissão. O que é conformidade na emissão, gente? Conformidade na emissão é aquilo que está seguindo, que está determinado no manual de qualidade daquele laboratório. E tem que dialogar com o ISO e EC 17025 e as boas práticas de laboratório, né? Na realidade, esse documento ele vai exigir que faça um processo de revisão dos documentos para poder fazer a liberação, né? Estabelecer o processo de aprovação. Como será o processo de aprovação, ok? Das amostras, dos equipamentos, de tudo aquilo que diz respeito a um laboratório. Como será o processo de distribuição, ou seja, como uma vez que realizada os experimentos, ensaios, as calibrações, como é distribuído os resultados. E também todo o processo que ocorreu dentro desse laboratório, todos os documentos gerados, como é processado os arquivamentos. E, por fim, como será a substituição daquilo que está obsoleto, daquilo que não serve mais, daquilo que não tem utilidade, o processo de obsolescência. Então, o controle de documento ele gira em torno de todos esses aspectos, né, que nós trabalhamos aqui. Mas, ainda falando, né, de controle de documentos, que procedimento, né, podemos pensar no que diz respeito aos controles de documento? Ou seja, o que o procedimento tem que definir? Vamos pensar um pouco nisso? Então, antes, porém, da gente pensar na questão da definição, vamos aqui pensar um pouquinho nos tipos de documentos que existem dentro do laboratório. Daqui a pouco a gente define, tá? Algumas coisas. Primeiro, já que nós definimos o que é controle de documentos, mas que tipo de documentos circulam dentro do laboratório? Nós temos os documentos externos, ok? Que são as normas. Que normas? As normas como o ISO e EC 17025, como as normas das boas práticas laboratoriais, como as normas impostas pelos órgãos governamentais, né? Pelos os manuais de funcionamento que vão orientar o manual de qualidade do laboratório em que se está construindo ou que se está fazendo manutenção. Os documentos externos dizem também quais legislação serão arquivadas e quais legislação diz respeito ao laboratório em que está envolvido no processo. É um laboratório de ensaios clínicos, um laboratório voltado para
para a questão daquilo que é radioativo. Então, que legislação envolve tudo aquilo que é radioativo. Então, essa legislação, esses documentos têm que estar lá envolvido, arquivado, e o manual construído tem que estar dialogando com essa legislação. Então, os documentos externos, eles vão, ou seja, o método de ensaio não é um método que se cria internamente. O método de ensaio é um método que vai seguir de acordo com aquilo que está definido pelos os órgãos reguladores. Então, é o que chamamos assim de documentos externos, né? Ainda continuando falando dos tipos de documentos, né? Então, quais são os documentos internos? Então, uma definição básica aqui: documentos externos são os documentos em que o laboratório não controla. Ele recebe, ele é obrigado a aceitar de acordo com o tipo de laboratório. Então, documentos externos não se tem controle, você recebe. E já os documentos internos é aquilo que eu tenho controle, é aquilo que é gerado a partir do próprio laboratório. Então, por exemplo, diz respeito aos procedimentos definidos pelo laboratório, definido pela empresa, de acordo com o manual de qualidade construído pela empresa. Então, isso é chamado documentos internos, é aquilo que foi gerado pela empresa. Um outro documento interno, então, se foi criado procedimentos, teremos então o famoso manual da qualidade. O manual da qualidade é o grande guarda-chuva do laboratório, é onde vai se definir as ações e os movimentos de um laboratório. E esse manual, ele é um documento interno que tem que estar disponível para todos que estão envolvidos no laboratório. Então, na realidade, como então pode ser controlado esses documentos? Então, falamos que existe controle de registro. Falamos do tipo de documentos que existe. Mas, como controlar esse fluxo de documentos que circulam dentro de um laboratório? Então, a primeira coisa, os documentos externos, para você controlar, é bom criar um sistema de biblioteca. Por que sistema de biblioteca? É uma maneira de acessar o arquivo. É claro que uma coisa importante você saber é que a lei exige que todos os documentos envolvidos no laboratório, ao mesmo tempo que eles têm que estar digitalizados, você tem que ter o documento físico. É uma exigência de lei. Tudo bem, você pode criticar. Estamos no século XXI, como ainda tem que ter papel? Mas é exigência de lei. Ao mesmo tempo que você tem que ter o documento digitalizado, você tem que ter o documento físico também. Então, o sistema de biblioteca vai ser tanto o sistema de biblioteca eletrônico, uma maneira de você ter um programa de acessar. Precisa acessar o documento que rege o processo de liberação dos ensaios laboratoriais. Então, você vai e busca aquele documento no sistema, e se houver uma fiscalização, né, o documento que libera esse sistema de ensaios, você tem que ter ele arquivado. O sistema de biblioteca é um sistema de arquivamento onde está organizado por códigos, por locais, por datas. Então, esse é o chamado sistema de biblioteca. Ainda falando da questão de como controlar a questão dos documentos. Então, os documentos externos é pelo sistema de biblioteca, os documentos internos aí cabe à empresa criar o procedimento. Sistema de biblioteca é uma exigência de lei governamental. Os documentos internos, você cria o procedimento de como você vai controlar esses documentos, o fluxo dele, o tempo de permanência. Existem tabelas de controle que se pode criar, existem programas já desenvolvidos onde você pode fazer o registro periódico e a manutenção periódica, né, de atualização desses documentos internos. Mas então, você já sei como controlar esses documentos. Pensando, gente, a área de gestão da qualidade do laboratório é uma área burocrática, uma área que lida com conformidades, uma área que lida com o sistema de procedimentos, ok? Bom,
Então, esses procedimentos de controle de documentos, eles têm que definir algo. Então, o que eles definem? O que eles têm que definir? Primeiro, o procedimento ele vai definir o formato do documento. Ok? Estão falando de tamanho, estão falando aí de forma de escrita, estão falando de paginação, né? Como é que esse documento vai ser exposto, ele vai estar em sistema de livro, de revista, ok? É uma definição. O procedimento é algo que diz respeito à questão interna da empresa. Então, cabe aos gerentes de laboratório, juntamente com os técnicos químicos, desenvolver, né, um formato que seja claro para todos. Né? Cabe também ao laboratório definir as regras de codificação dos documentos. Né? Então, ou seja, vamos voltar primeiro aqui. Quando eu falo de formatos de documentos, só para deixar bem claro para vocês, estou falando o seguinte, olha, documento tem que ter capa, tem que ter cabeçalho, tem que ter rodapé quando tem que explicar algum detalhe, tem que ter campo de assinaturas. Formato de documento é isso, é um formato básico, gente, não precisa inventar a roda. Então, documento que define a operação deste equipamento aqui, de calibração. Então, esse documento que vai definir, ele vai ter capa, ele vai ter um cabeçalho que diz respeito ao que ele vai ter corpo, se tiver algum detalhe, vai estar detalhado no rodapé, e vai estar lá quem está assinando, quem está referendando aquele documento. Agora, esse documento, ele vai ser o documento 1, o documento 2, o documento G3 de calibração, documento G3 de ensaio, documento G3 de recepção de amostras. Então, regra de codificação dos documentos. Precisa ter regras para a revisão dos documentos. Então, o procedimento, lá o manual vai definir, olha, as regras têm que ser revistas a cada ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses. Vai depender da necessidade, né, do laboratório. Né? Então, é preciso ter as regras gerais que vão abranger emissão, revisão, aprovação, distribuição, arquivamento. Né? Então, ou seja, são chamadas regras gerais. Tudo isso, gente, vai estar onde? Lá no manual de qualidade. Então, você junta os documentos, cria os procedimentos e vão consolidar essas informações lá no manual. Ok? Isso você precisa definir também como será controlado esses documentos. Daí, diz respeito ao aspecto interno do laboratório. Ok? Os órgãos governamentais, o ISO e EC, as boas práticas laboratoriais vão te dar referência, mas esse procedimento, quem desenvolve é a empresa, é o laboratório interno. Né? Bom, então, como pode ser realizado, né, o controle de registros? Vamos pensar um pouquinho? Então, controle de registro. Então, ele vai definir critério do quê? Quais critérios o controle de registro ele vai definir? Vai definir o seguinte, controle de registro de respeito a como eu vou identificar um documento, como será realizado o processo de coleta, como será realizado, vai estar indexado a quê? Vai estar indexado a metros cúbicos, a miligramas, vai estar indexado exatamente a quê? Quem é que tem acesso? Como será, ou seja, como é registrado o processo de arquivamento? Como é registrado o processo de armazenamento? Olha, quanto mais burocrático for o processo de gestão de qualidade do laboratório, melhor serão os resultados, gente. Tá? Isso daí é necessário. É preciso, ou seja, como é feito o processo de registro e manutenção, né? Como estão dispostos os registros de qualidade, das informações geradas dentro daquele laboratório. Bom, então, controle de registro, a definição básica é isso, mas quem tem a responsabilidade de cuidar, de fazer os registros, o controle dos registros de todos os fatos, de toda a documentação do laboratório? O departamento de qualidade. O departamento de qualidade
que é responsável por criar esses processos lastreados com os técnicos químicos, com os engenheiros químicos, ok? Eles que vão ter a responsabilidade de fazer esse processo de controle. Por que, gente? Porque, na realidade, quando esses critérios têm o objetivo de manter, né, e dispor os registros de forma adequada. Então, esses critérios vão manter. Por isso que tem, ou seja, o manual de qualidade, ele diz o que fazer e como fazer. Entendeu? Então, na realidade, o controle de registro ele tem esses critérios, né, burocráticos, têm o objetivo de manter e dispor os registros de forma adequada. Adequada a quê, gente? Adequada, ok, ao que estabelece as normas internacionais, as normas de regulação governamental, ok? Bom, então, quando se fala em rotina do controle de registros, estamos falando, gente, rotina de respeito àquilo que é diário, aquilo que é cotidiano, tá? Então, a rotina de controle de registro, primeira coisa, indicar o código de registro. Esse é número, é um dado que tem que ser desenvolvido, ok? Então, quando se fala em indicar um código de registro, ou seja, uma descrição que o caracterize. Então, documento Z3-X, ok? Documento alfa 417, tá? Então, quando eu falo indicar um código de registro, eu estou falando de uma descrição que vai caracterizar aquele registro de documento que está fazendo. Quando eu falo ou seja, uma outra rotina de controle de registro, quando vai tratar de aplicação de coleta, é indicar onde este registro ele é aplicado. Ou seja, onde as informações para preenchimento desse registro é coletada. Ok? Diz respeito, estou falando de origem. Então, esse registro que eu estou aplicando foi coletado aonde essa informação? Da onde surgiu essa aplicação que eu estou fazendo? Esse registro que eu estou fazendo de aplicação, mas de onde foi tirado? Ou seja, foi coletado exatamente aonde? Ok? Quando eu falo em indexação é uma rotina que indica a forma de indexação desse registro. Ou seja, estamos falando de data, ordem sequencial crescente. Então, registro com data em 20/11/2020, ok? Documento 3x17/20/11, documento 3x18 22/11, assim por diante. Indexação diz respeito a data e sequência, ok? Viu? Na realidade, assim, só é burocrático, gente, mas é simples de entender. Na realidade, o responsável, ou seja, o controle de registro vai indicar quem é o responsável pelo gerenciamento desse registro. Quem é que está lavrando esse documento? Quem é que está ditando o ritmo, né, desse processo? Então tem que estar bem claro, né, no sistema de controle de registro. Sobre o controle de registro, gente, é um documento. Esse documento, geralmente é uma planilha. Né? Na aula de atividade, eu vou mostrar para vocês, né, na realidade, como é que faz um processo de preenchimento. Então tem que indicar lá quem é o responsável. Né? Como é que é o processo de arquivamento? Ou seja, o controle de registro, né, ele vai indicar como e onde esse registro será arquivado. Né? Então, ou seja, você já tem o procedimento. Então, foi arquivado como? Foi arquivado na pasta X. Onde foi arquivado? Foi arquivado na prateleira G32. Entendeu? E esse é o físico. E o eletrônico? O eletrônico está na pasta de registro do mês de novembro, organizado por data, entendeu? Tudo processo assim. Já tem N programas, gente, para isso. Não precisa reinventar a roda. Tudo que eu estou falando para vocês já tem todo o processo pronto no mercado. Vocês só precisam estar familiarizados enquanto técnico-químicos que vão atuar
em laboratório, né? E quando eu falo aqui, ainda falando de arquivo, tem que estar arquivado o quê? Vai estar arquivado em pastas suspensas, em fichários, etc. Né? Ou seja, retenção indica o tempo de retenção desse registro. O tempo de retenção de registro, gente, é algo que é de procedimentos. Procedimento é definido de forma interna. Então, o registro ficará retido por 1 ano, ficará retido por 6 meses. Isso daí é algo de procedimento, algo que a empresa ela tem que definir. Né? E a disposição, indicar qual disposição final do registro após terminado o tempo de retenção. Ou seja, estamos falando de descarte. Uma vez que teve a retenção, vai para o arquivo morto. Esse arquivo morto vai ficar onde? A empresa, geralmente, ela contrata empresas que seguram esses documentos. E o que está no sistema, joga para uma nuvem, gente. Né? Joga para uma nuvem, o sistema de arquivo de nuvem está resolvido. Né? Então, não há necessidade de reinvenção de roda. Tá? Então, assim, essa aula era um pouco rápida, porque ela é burocrática, mas quando eu estou falando da estrutura de sistema, como eu lido com a burocracia de construir um sistema de controle, né? Tanto de registro, né? Como é que eu vou criar um sistema, né, de registro, e como é que eu vou também criar um controle de documentos. Então, por isso que a aula ela tratava de procedimentos e controle. Então, procedimentos são processos internos, controle também são processos internos. Então, de forma interna, como é que o laboratório tem que lidar com o manual que ele foi criado e o fluxo de documentos que vão circular dentro de um laboratório químico, ok? Então, procedimentar, gente, para finalizar a nossa aula, coisa importante vocês guardarem, não se esqueçam. Procedimentar o controle de documentos e o controle de registro é o fundamental para efetuar a pirâmide de documentos. Lembra lá a pirâmide de documentos? Registros, procedimentos e manual de qualidade. Registro dos documentos. Documentos externos. Procedimentos. Documentos internos. Como é que eu vou criar o procedimento? O somatório disso vai gerar o quê? O manual de qualidade do laboratório. Por isso que procedimentar o controle de documentos e o controle de registro é fundamental para efetuar a pirâmide de documentos. Ok, gente? Então, assista essa aula 2 vezes. É importante. Você assista essa aula 2 vezes para que você internalize. E faça a leitura, gente, da aula texto. Ela está curta, será só 2 páginas, mas vai ser bastante facilitador para você. Ok? Então, aqui, pessoal, para a gente finalizar essa aula, vamos pensar aqui. A disciplina de gestão da qualidade do laboratório é uma disciplina que vai tratar de procedimentos e conformidades. Qualidade, ela diz respeito à construção de conformidade. Qualidade é verificar o que foi definido no manual, que foi definido como procedimento, e para verificar se ao longo do tempo esse procedimento ele está sendo cumprido e ao mesmo tempo esse procedimento está sendo efetivo para a empresa, a qualidade ela serve para fazer essa verificação. Por isso, qualidade ela é uma gestão, porque o tempo todo é preciso verificar, né, ou seja, o processo de entrada de resíduos na empresa. Peraí, esse resíduo pode entrar de qualquer jeito? Como é que é o tratamento dele dentro do laboratório? Vamos lá para o manual, o que o manual está falando, o que o manual define como rotina, qual o procedimento. Então, a nossa disciplina, ela diz respeito a isso, tá, gente? Para vocês irem organizando o pensamento. Tá ok? Então é isso aí. Boa semana para todos e todas. E na dúvida, mande. Eu não tenho visto vocês mandar mensagem para mim tendo dúvida. Para mim, vocês estão entendendo tudo. Mas fique tranquilo. Né? Nós teremos a nossa aula síncrona, né? Então, nessa aula síncrona, nós vamos propor algumas atividades. E essas atividades vão ajudar vocês, né, a
na realidade e sedimentando e internalizando esses conceitos. Tá ok, gente? Então, uma ótima semana para vocês aí. Grande abraço. Até mais.